das feridas, flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os teus
Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, honra, glória, domínio e poder pertencem a ti. Seja exaltado, adorado, seja exaltado, adorado pela tua igreja, pela tua noiva. Te damos louvor e glória. Lançamos nossas coroas, entregamos as nossas honras, as nossas glórias a ti. Único digno, único digno, único digno. Maranata, Maranata, Graça e paz. Então, vamos para a programação dessa semana. Amanhã é o nosso culto profético, às 8h30 da noite. O pastor Harold Walker vai estar ministrando uma palavra. No sábado, a programação especial é da reunião de pastores e diáconos presencialmente lá na Igreja da Vida Inácio, 5 horas da tarde, tá, gente? Não esquece, não. Vamos filmar? Pode ser que a gente apresente lá, tá? Mas, vamos ver. No domingo, os cultos são normais às 10, presencial e online, e às 18 horas também, presencial e online. E na segunda-feira, é nossa mentoria ministerial e a gente vai dar uma continuidade à educação infantil e com ênfase à disciplina. O assunto é disciplina de crianças e jovens, tá bom? Então eu pedi para a pastora Cláudia lá do Rio de Janeiro ministrar novamente não digo, mas é para complementar, tá bom? Terça-feira é o nosso curso de obreiros, que nós vamos falar provavelmente das orientações para esse ano. E quarta-feira o nosso Café com Deus, tá? Bem, as ministrações desse final de semana, eu vou começar com... Eu coloco graça, misericórdia e paz aí, irmãos. Aqui foi o tipo de cumprimento que Paulo deu para Timóteo, tá? Então, o pastor Marcel aí pregou na Flórida, na igreja da Flórida, de uma cura de um coxo de nascença através de Pedro e João logo depois da subida de Jesus ao céu. Ele tinha morrido, ressuscitado. E por que Jesus não fez esse milagre? Essa é a tese do pastor Marcel, né? Jesus poderia ter feito? Poderia, mas não fez por quê? É que provavelmente, ou certeza, Jesus queria que aquele homem fosse curado através dos seus discípulos para os seus discípulos, que era Pedro e João. Na verdade, Jesus queria que a igreja fizesse os milagres através do seu nome. E para que o nome do Senhor fosse glorificado através da onde? Da igreja. Tá? Então a igreja deve continuar fazendo aquilo que Jesus fazia aqui na terra. Até ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Tá? Então, além de pregar o reino de Deus, que é dos pontos mais fortes do ministério de Jesus, a pregação, e a ministração dos milagres, né, de expulsar demônios, curar enfermos. E exatamente com o batismo do Espírito Santo, iniciou essa ação muito mais intensa através da igreja, depois do batismo do Espírito Santo. Para quê? Para que fôssemos testemunhas que Jesus está vivo. E a gente dá continuidade daquilo que Jesus fez aqui na terra, tá bom?
que a gente faz é continuar fazendo aquilo que Jesus fez. Vamos lá. Lá na Granja Viana, o pastor Robert e a Audacélia ministraram uma palavra, eles ministraram em conjunto. E o tema é: que voz que nós temos ouvido? Porque tem a voz de Deus, voz da alma e voz do diabo, né? Porque, dependendo da voz que nós obedecemos, ela determina o nosso futuro, dependendo da voz que a gente ouve. Então, muita coisa pode dar errado se a gente atender a voz errada, né? Então, eles incentivaram: vamos reprogramar os nossos ouvidos do nosso coração para ouvir a voz de Deus. E Hebreus 4:7 diz: se aqueles que recusam ouvir a voz de Deus ficam com o coração endurecido. Então, recusar ouvir a voz de Deus, recusar ouvir a voz da palavra de Deus, endurece o coração. Esse processo dessa manifestação da voz, eles colocaram da seguinte forma: primeiro, a gente ouve uma voz, vem os pensamentos e vem os sentimentos. E depois, em função daquilo que a gente sente, a gente faz as coisas, ações. E no fim, a gente sofre as consequências dessas ações. Vem o nosso destino. Então, qual é a sua escolha? Marcos 12:29 incentiva: vamos ouvir a voz do nosso Senhor, a voz do Espírito Santo. A importância de estar conhecendo a palavra do Senhor, né? Porque ela define nosso destino aqui na terra e nos céus. Bacana, né? Vamos lá. O Luiz Balbolin ministrou também sobre um assunto importante, que é o cuidado com a idolatria. Faz tempo que Deus tem falado isso para ele, e discorreu ao longo do Antigo Testamento, da Bíblia toda. Ele citou algumas situações importantes, né? Citou, por exemplo, Abraão. Na época de Abraão, ele foi tirado de um povo idólatra para fazer algo. Deus teve que tirar Abraão da terra dele, porque tinha muita idolatria. Moisés também viu o povo perder a referência e caiu na idolatria com Arão. O povo de Israel também caiu, né? E era o grande problema do Antigo Testamento. Salomão também, no final da sua vida, ele caiu em idolatria. Olha o perigo do povo de Deus cair em idolatria, né? Cita também que muitos no Novo Testamento queriam numa igreja lá, acho que foi na Grécia, hein? Eles queriam adorar a Paulo e Barnabé. E a tendência do ser humano, né? Romanos 1 também ele cita que muitos vão começar a idolatrar mais a criatura do que ao Criador. Nós não podemos adorar a pessoas nem objetos, a não ser o nosso Deus. Até João, em Apocalipse ele citou, né? Ele se prostrou diante de um anjo em Apocalipse, mas o anjo diz: não, só adora a Deus, tá? Ezequiel ele finalizou que Deus mostrou para o profeta, e ele vai limpar a idolatria do seu povo. Foi uma palavra profética. Através do quê? Ele vai mostrar a sua santidade e ele vai se manifestar através da igreja, tá bom? Então, uma grande ênfase para destruir a idolatria é a santidade de Deus. Deus vai dar uma limpa, né? Vamos lá, o pastor Carlos lá em Biúna, ele discorreu sobre o assunto novo nascimento, né, com base lá em João 3, né, de Nicodemos, né? Para entrar no céu, a gente tem que ter o novo nascimento. Já começa aí. Muitos estão na igreja, mas não tiveram essa experiência com o novo nascimento. Por isso que às vezes se torna o quê? Religioso. E não consegue mudar os seus hábitos, que são pecaminosos muitas vezes. E eles não têm força para vencer, né? Então, ele comentou como que começa esse processo na vida do cristão. Como que é
esse processo de salvação, né? Primeiro, existe a confissão através da nossa fé. Nós confessamos a Jesus Cristo, nós acreditamos e confessamos. Confessar é sermos justificados pela fé em Jesus. É a confissão verbal. E depois disso, segundo passo, o Espírito Santo nos dá o novo nascimento. Regeneração significa nascer de novo. E o Espírito Santo entra em nós. Primeiro a gente confessa, o Espírito Santo entra em nós. Terceiro, é a resposta da nossa vida. O que acontece quando o Espírito Santo entra? Conversão. A gente começa a mudar de caminhar. A gente começa a abandonar algumas coisas que a gente fazia de errado antes. E o quarto é o processo de santificação. A gente vai sendo santificado, limpo, transformado pelo Senhor. Esse é o processo de transformação, né? E nesse processo ele diz assim, existem dois elementos fundamentais, que é água e espírito, ou seja, Bíblia, Espírito Santo. Você tem que ser muito forte na Bíblia e no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Porque quem tem o novo nascimento não vive o resto da vida pecando e piorando. Não tem como piorar. Tá? E outra, é a resistência contra o diabo. Né? Sem o novo nascimento, a gente só vai tentar se esforçar a melhorar, mas não vai conseguir. Tá? Essa mensagem aí do pastor Carlos em Biúna. Lá em Panambi, pastor Arthur, né, falou que Deus é bom. Tá? Sempre, independente da circunstância. E às vezes vem tribulações. E até na tribulação, isso é benéfico para nós. Deus usa as coisas difíceis para nos dar crescimento. E testar e transformar nossos corações. Tratar o nosso coração. Né? Exemplo, o espinho na carne de Paulo que ele citou. Deus é bom. Mas sejamos sensíveis à voz do Senhor. Por quê? Às vezes Deus traz tribulações para você ouvi-lo. Né? Então, quanto mais rápido você ouvir, mais rápido você sai da fria, sabe? Da fria, não, da tribulação. Mesma coisa. Igual Daniel e seus amigos também foram jogados na fornalha. Deus era bom mesmo assim. Puxa, Deus deixou. Ele não livrou de serem jogados na fornalha. Nem presos. Eles foram presos, jogados na fornalha. Mas Deus socorreu aqueles 3 dentro da fornalha. Deus queria se mostrar dentro da fornalha. Tá? Então, Deus, e a bondade de Deus não está então atrelada e as coisas estarem dando tudo certo. Mas Deus é bom independente de qualquer situação. Tá? Vamos lá. Na Ilhabela, a Alessandra se baseou em Gênesis 12, 1-3, que Deus enviou Abraão e pediu para ele sair daquela terra de tanta idolatria. E quando ele saiu da idolatria, ó, que liga que tem com a mensagem de Vilena, né? Deus falou assim, sai daí, não vive na idolatria não. Então Deus deu o quê? Uma promessa, dizendo assim, me obedece. E o que Abraão fez? Obedeceu, saiu do ambiente de idolatria. Às vezes Deus pede para a gente sair do ambiente errado, tá? Segundo, ela citou sobre visão. Abraão seguiu as direções do Senhor para chegar às promessas. Deus tinha uma visão, uma profecia, uma palavra profética para Abraão. E era para ele, é para você. E não era nem para o seu pai, né? Deus tinha mostrado até para o pai de Abraão que isso iria acontecer. Mas essa promessa é individual. Deus tem uma promessa para cada um, uma visão para cada um. Tá? E o propósito, assim como a esterilidade de Sara, poxa, Deus deu promessa, mas ela era estéril. Deus tinha um propósito até na esterilidade de Sara. Todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus. Tudo tem sentido, propósito, para chegar àquilo que Deus tem para a tua vida. É assim que ela
ministrou boa mensagem também. Pastor Milton, lá na Vila Iná de manhã, ele citou sobre o tanque de Betesda. Ele fez uma comparação que o tanque de Betesda, onde Jesus fez um milagre, é como se fosse uma igreja. Pode ser que nunca aconteça nada. Todo mundo esteja triste, nada acontece. E só que quando Jesus, a presença do Senhor, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, faz com que o cenário mude e aquele tanque comece a trazer cura e milagre. Assim é a igreja. Se tiver só a cena da igreja bonita, sem a presença do Espírito Santo, não acontece nada, é só bonita. Mas quando vem o Espírito Santo agindo as águas, as coisas começam a acontecer. E também a igreja é um lugar de comunhão onde os necessitados são acolhidos. E hoje a igreja tem o Espírito Santo para operar o milagre, cura, e não ser somente limitado a um prédio, tá? Vamos lá. E o Valdeci, ele ministrou as 3 etapas de um ministério, do seu chamado. Ele diz assim: primeiro, Jesus nos chama para sermos o quê? Pescadores de homens, levar a gente para o céu, não só a gente. Esse é um chamado. É a primeira etapa, tá? Jesus te chama. Segunda etapa, é você mudar as tuas prioridades e sermos preparados através do Espírito Santo. Muita prioridade que era da sua vida vai mudar por causa do reino de Deus. E terceiro, obedecer ao chamado do Senhor Jesus Cristo e fazer discípulos, tá? Essas são as mensagens. Deixa eu ver. Acabou, né? Acabou. Deus abençoe. Boa célula para vocês, tá bom? Tchau. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Me renderei a ti pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai.